Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do nosso quadro Entre Linhas. E hoje é com muita alegria que eu recebo aqui, lá da Clínica Sinapsis, a Maria, que é neuropsicopedagoga especialista em autismo. Maria, seja muito bem-vinda ao nosso quadro. Bom dia, eu agradeço o convite. É bem gratificante esse tema, falar sobre o autismo dentro das condições diversas que abrange. E estou bem feliz. Eu acredito que vai ser um bate-papo bem interessante, bem bacana, bem informativo. Vai ser muito informativo e, na verdade, esse é o nosso objetivo, né, Maria? Veja bem, estamos agora no mês de abril, que é o mês que traz a menção aí ao autismo, né? Então, muito embora tenha todo esse movimento, né? Graças a Deus, um movimento muito positivo, né? Que está trazendo um olhar mais carinhoso e específico, né? Mas a gente continua precisando de informação, né, Maria? Porque eu sempre digo assim, vamos pensar lá em casa, né? Lá as pessoas nas suas casas. Receberam ali esse filho, né? Um presente. Todos nós que somos mães recebemos um presente. E aí, de repente, a gente cria nossas expectativas e aí a gente vai percebendo que nosso filho não está caminhando conforme os aluninhos da sala, ou isso ou aquilo, a gente começa a se indagar, mas o que está acontecendo? Então, ainda existe muito questionamento, né, para as famílias. Sim, o mês de abril é um mês do qual muitas redes sociais, é um público que necessita ser lembrado, ser entendido, compreendido dentro das suas necessidades, mas não só no mês de abril, né, Di? Sim. É um tema que traz muito à tona a necessidade de entender, compreender, incluir. E o mês de abril é o mês que faz referência a todo o contexto. E sim, a gente costuma dizer que toda família, quando sonha em ter um filho, gesta o filho ideal, o filho perfeito, o filho que vai ser, na visão de toda a família, um símbolo de alegria, saúde e tudo mais. E não deixa de ser, mesmo após as observações, percepções e quando chega o diagnóstico, aquele filho para a família continua sendo o filho esperado, o filho amado. Porém, existe um tempo para que a família consiga entender, compreender o contexto do vínculo que aquela criança está trazendo para dentro do contexto família e em busca de conhecimento. Quando a gente para pensar que o diagnóstico de um transtorno, seja ele relacionado ao espectro do autismo ou qualquer outro, há um tempo de espera, de se auto-reconhecer-se enquanto mãe, pai também, às vezes a gente fala muito do papel da mãe, mas o pai dentro de um contexto, família, e em busca de informações. Eu acho que o abril veio para esclarecer e trazer informações não só para as famílias atípicas, mas para as famílias típicas também, né? De inclusão, de empatia, de compreensão sobre as condições de desenvolvimento social, de interação e tudo mais que exige o movimento social. Porque vale lembrar o quê? Que os primeiros sinais de desenvolvimento da criança são fundamentais para que a família ligue uma anteninha, um alertazinho ali e vá em busca de orientações, seja o pediatra que acompanha a criança desde o nascimento, em busca de uma avaliação para realmente chegar ao diagnóstico do autismo, né? E os primeiros sinais de desenvolvimento da criança são fundamentais e eles acabam acontecendo desde o nascimento, né? Vamos lembrar aqui, quais são os primeiros sinais de alerta em relação à interação, é o contato social. E o bebê busca, logo que nasce, busca
o olhar da mãe, né? Então aquele momento do amamentar, como aquele bebê está interagindo com a mãe em relação ao contato físico do momento da amamentação. Ele responde ao estímulo que a mãe, ainda na fase dos primeiros diazinhos de vida ali, como está essa interação. E a partir dos 0 a 3 meses, a criança já tem uma interação muito maior social, não só com a mãe, com outros membros da família. O olhar atento, eu costumo dizer que o bebê, ele acompanha o movimento da mão, né? Se o bebê está acompanhando aquele movimento que você está fazendo, o estímulo visual, dentro de marcos esperados de desenvolvimento, se não está, vale a pena a gente começar a instigar mais, trazer mais estímulo para ele e ir acompanhando, né? E sim, e é na escola onde as profs vão observando, e aí existe um aspecto que eu considero bem importante, que não é comparar criança com criança, mas é comparar marcos de desenvolvimento infantil. Perfeito. Que é aonde os sinais se tornam mais visíveis dentro de marcos esperados. O que a minha criança responde enquanto estímulos que a outra criança ainda não responde. Quando a gente para pensar o que a minha criança responde a estímulos em relação à outra, a gente consegue observar, sim, o que está de acordo e o que não está de acordo. E aí vale o desmistificar, né? Assumir um papel de que existe, sim, uma possibilidade de haver. Então vamos em busca de uma avaliação, vamos em busca de orientação, conhecimento. Pode ser sinais apenas de pequenos atrasos que, dependendo do estímulo, a criança ainda não alcançou. Assim como pode sim ser um sinalzinho de alerta. Os balbúcios, né? Tão esperados na fase de desenvolvimento entre 4 meses a 5, 6 meses ali. Se não acontecem, vale a pena observar mais pontualmente, conversar muito com a criança, para ver se ele vai superando essa fase, né? Através dos estímulos e tudo mais. E eu percebo assim, Maria, hoje, claro, nós estamos abordando de uma forma mais específica o autismo, mas esse receber um diagnóstico, como tu mencionou antes, independentemente de qual for, né, o diagnóstico que vem, seja um diagnóstico de TDAH, um diagnóstico de TEA, um TOD, enfim, é como se a família entendesse que meu filho tem um problema, poxa vida, meu filho tem um problema, e aí sai daquele mundo construído do país, da Alice no País das Maravilhas, né? Exato. E muitas vezes eu noto que não é os pais com relação ao filho, mas é aquele filho perante a sociedade. É como se os pais eles não aceitassem, porque como é que eu vou apresentar esse meu filho para os outros? Como é que os outros vão ver? É como se a gente estivesse caminhando numa construção de que a validação precisa vir o tempo todo e que eu tenho que fazer entregas super positivas com o meu filho. O meu filho precisa fazer entregas positivas para o mundo. E aí eu recebo um diagnóstico que de repente vai impactar nessa possível entrega, nessa possível avaliação dos outros. Aceitação, né? Então, veja, eu acho que uma questão que a gente também precisa quebrar quando a gente pensa em autismo ou também em outros diagnósticos é essa questão mesmo, né, de aceitação ou não e diminuir essa pressão, né, Maria? Se a gente for parar para analisar, a própria fala é social, né? A relação entre eu e o outro é social e é necessária.
E um dos impactos maiores que o autismo traz dentro da condição é a interação social. E vamos pensar no próprio ambiente família, né? Como que o comportamento é outro da criança com suporte, seja ele suporte 1, suporte 2 ou suporte 3, de níveis, né? A interação dessa criança no convívio social familiar, tá? Vamos imaginar a criança que é vista dentro do contexto família com uma dificuldade muito grande de cumprimentar o vô, de cumprimentar a avó, e que não consegue o relacionamento ali com os priminhos, ou que, vamos imaginar que essa criança já crescida sem diagnóstico, que o nível 1 de suporte é o mais difícil de alcance do diagnóstico, porque se mascara muito bem comportamentos, né? Então, assim, o bebê cresceu dentro dos níveis de desenvolvimento esperado, de interação não tanto entendida e compreendida pelo núcleo família, vamos pensar quem convive ali junto com a criança, de comportamentos de trocas, de aceitação, e aí já vem o olhar, às vezes da família, de fora para dentro daquele núcleo família, pai, mãe, filho, já vou tirar porque ele não está sendo bem aceito, às vezes devido ao comportamento que ele está apresentando no dividir brinquedos, tá? Já vou tirar porque ele está tendo um comportamento difícil de aceitação, às vezes até mesmo pelo próprio ambiente, porque a sobrecarga sensorial, ou pelo barulho, ou pelas cores que estão ali, está desregulando. Ele está apresentando um comportamento um pouco desafiador ali de contexto, ou do choro, ou do falar alto, ou do gritar. Não está sendo compreendido, então eu tiro dali. Os olhares para cima daquela família, daquela criança, vem de uma forma muito julgadora, entende? E aí aquela família vai fazendo o quê? Ela vai evitando ambientes sociais, ela vai evitando o contato, expor o filho para ela não sofrer junto com a criança. Mais tarde, eu costumo dizer que conforme ela vai crescendo, o ambiente social é decisivo. Pensa essa criança que ainda não tem o diagnóstico, por ela ter um nível 1 de suporte. É uma criança que fala, verbalizada, interage dentro das limitações dela, de contexto, até o limite de condições de aceitação, né? Porque ela vai suprimindo todas as informações sensoriais e de movimento. Ela chega no exaustão, e daí quando ela chega no exaustão, ela vai reagir de uma determinada forma naquele ambiente. Na escola, os professores, eu digo sempre que eles são decisivos quanto ao olhar atento e criterioso para a interação social. Aquela criança não está interagindo de uma forma aceitável diante dos padrões da sociedade. Por quê? Por quê? Qual é o fator determinante que faz com que ela não consiga se manter numa brincadeira de trocas com intenção? Porque uma coisa é socializar, outra coisa é interagir com funcionalidade, sabe? Ela está naquele vínculo com os amigos, mas ela está com o brinquedo dela. Ela não consegue fazer a troca. Ela não consegue dar função para aquela compreensão daquela brincadeira dos amigos. Aí, de repente, os amigos estão aqui, os amigos já fogem. E ele ficou ali. Ficou ali. Entende? Ele ficou ali sozinho. Então, este é o primeiro sinal que a escola precisa, que é o sutil no nível de suporte 1. O que está acontecendo? Outra questão, assim, bem interessante, é compreender a brincadeira entre os pares, dos amiguinhos ali de 6, 7 anos, que falam coisas, já tem um vocabulário mais dentro de uma fase de idade de brincadeira, né? E aquele amigo não conseguiu compreender a lógica daquela fala dentro de um contexto. E ele aceita aquela fala, mesmo não sendo conveniente no momento,
por não compreender que por detrás daquela fala tem algo entre linhas ali. Entende? Então, todo esse contexto da observação de sala de aula, observação do contexto família, é importante quando o nível de suporte é 1. E é o que mais traz prejuízo na fase da adolescência. Entende? Aí vem o filho perfeito, que eu queria que fosse aceito pela sociedade, aceito pelos meus parentes, né, dentro de um contexto, e que de uma certa forma eles fogem. Ou eu me excluo para não expor o meu filho àquele momento. E ele vai evitando, vai retardando, na verdade, muito mais a interação, o aprender a entender esse contexto social. Seja ele em casa, em lojas, shoppings, supermercados e N outros ambientes que se faz necessário a criança estar para ir aprendendo. Aí vem os outros, né? O nível de suporte 2, que daí a criança precisa sim de uma interação um pouquinho maior, de ser compreendido naquele ambiente, por não ser verbalizada. Vem os desafios, né? Cada vez mais. Vem o desafio da linguagem, da comunicação. Como eu vou comunicar aquilo que eu quero naquele momento? Ai, a luz está me incomodando, ou é o barulho que está muito alto, ou é o movimento de entra e sai de pessoas que está me tirando ali do, né? Dentro de uma questão bem sensorial, de equilíbrio, para poder dar respostas que o ambiente necessita. E a criança que também, junto com tudo isso, tem a comorbidade, né, gente? A comorbidade do TDAH, que é uma das mais presentes dentro do contexto do autismo, a comorbidade da deficiência intelectual, que aí sim é mais visível, porque a criança, no marco de desenvolvimento, não desenvolveu a fala, né? No marco de desenvolvimento, teve atrasos motores. No marco de desenvolvimento, não conseguiu alcançar a comunicação expressiva. Como essa criança vai interagir e se desenvolver? Fica mais facilitador para o diagnóstico vir. Ou então, apresentou o desenvolvimento e numa fase entre 2 aninhos, 1 ano e meio, 2 aninhos, 3, vem as podas neuronais ali, onde a criança regride, perde as habilidades das quais tinha alcançado. A seletividade alimentar, por exemplo, né? Que a criança comeu tudo, se alimentava, aceitava, teve uma introdução alimentar bem bacana e de repente ele começou a recusar. Não quis mais alimentos pastosos, preferia o seco, ou não quis mais o seco, preferia os pastosos. Começava as primeiras palavrinhas e de repente do nada parou. Já estava numa fase de interação de frases e de repente parou. Então ali vem o alerta, sim, sempre. E dentro do contexto, como eu aceito o meu filho sendo assim? Esse pacotinho de Deus que chegou para mim, né? Apresentou os sinais ali bem bacana de desenvolvimento e do nada parou. Como aceitar? Como entender que o meu filho não tem que provar nada para a sociedade? Exatamente. Entende? E nessa linha, né, Maria, de provar algo para a sociedade, a gente vê um sofrimento muito grande, por exemplo, quando tu cita o nível 1, né? Veja, eu tive um caso no consultório de um paciente que ele chegou na idade de adulto e jovem, 21, 22 anos, e foi quando ele recebeu o diagnóstico, né, do grau 1 de autismo. E sempre foi esse adolescente. Então, em conversa com mãe, sempre foi esse adolescente, sempre foi essa criança. Uma criança muito inteligente, uma criança que se desenvolveu super bem, uma criança que falou, uma criança, né? Mas que tinha, assim, ó, vários prejuízos sociais. E aí vem a linha muito fina ali, né? Do que é comportamental, do que é personalidade, do que é um temperamento e do que é de fato um transtorno, entende? Então eu acho que, eu sempre digo que é muito melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta.
na menor possibilidade de dúvida, procura, investiga, veja. É melhor você procurar o profissional e você receber uma resposta de que não, está tudo bem, vamos só encaminhar para terapia, para que ele desenvolva o social e tal, mas não existe nada anormal aqui, ok? Do que você deixar por achar que não é normal, por achar que não, é só personalidade, achar que... E o prejuízo que essa criança recebe, que esse adolescente vai receber, que esse adulto vai receber lá na frente, por uma falta de zelo agora em, pelo menos, então, descartar hipóteses. Isso aí. Né? Isso aí. Então, o que eu sempre digo para os pais na menor dúvida que tiver, descarta hipóteses. Né? Começa sempre, eu digo sempre o seguinte, apareceu uma dúvida, não faça dessa dúvida um problema ainda maior. Exato. Quando a gente busca a informação com profissionais que realmente tenham condições de avaliação, você vai eliminar possibilidades e você vai incluir tratamento. Sim. Né? Porque o tratamento, quando precoce, vamos imaginar o seguinte, o autismo, sempre existiu. Só que as informações em relação às características, ao comportamento, o que é o transtorno e o que difere de outros, vamos imaginar que nem todo atraso de desenvolvimento é autismo, tá? Então, é importante passar, sim, o pente fino, como se diz, eliminando essas possibilidades de um simples atraso devido à falta de estímulos, né? Exato. Devido ao uso excessivo, às vezes, de outros elementos que também são importantes serem descartados para evitar prejuízo social. Vamos imaginar que hoje o nosso contexto de informação tem chego muito rápido através das telas, né? E aí, quanto mais tempo de tela, não estou dizendo que é um fator causador, não é, mas pode ser um fator de prejuízo de interação social, porque as crianças hoje estão vindo dentro de um contexto de muito tempo em permanência na frente de telas. Então é preferível ficar ali no meu mundo do que ficar brincando com um amigo. Descarta essa possibilidade de que o prejuízo maior não está centrado pelo tempo que ele está sozinho com ele mesmo, mas sim dentro de alguns fatores neurobiológicos ali. Quando a gente para imaginar que, descartando possibilidades de transtorno, seja ele qual for, você está incluindo desenvolvimento assertivo para que ele alcance habilidades importantes de ter acesso a informações de linguagem, habilidades sociais, habilidades cognitivas, motoras, é um ganho importantíssimo, porque passa-se por janelas de desenvolvimento. A criança, ela tem fases de desenvolvimento cognitivo que, se você não tem um alcance naquele momento que a janelinha está aberta, da fala, por exemplo, passou. Não é que ela não vai conseguir recuperar através de terapias e tudo, vai, mas o acesso vai ser muito mais longo de alcance, né? Então, eu digo que é um longo caminho que se tem pela frente quando se para pensar que o diagnóstico chegou e o que eu faço com esse diagnóstico agora. O diagnóstico por si só é um papel, né? Que foi lá no neuro, o neuropediatra validou toda a investigação que teve de avaliação, enfim, por profissionais, validou. E agora, o que eu vou fazer com esse papel que eu tenho na mão, falando que meu filho tem o transtorno de espectro, seja o nível 1, 2 ou 3? A orientação médica é importantíssimo. Ela vai ser decisiva, eu digo, na vida da família. Quais terapias são necessárias para essa fase de desenvolvimento? Quais você pode aguardar um pouco mais, que não é o momento necessário agora? Quando tem o direcionamento, o desenvolvimento da criança
Acontece. Acontece. Não é porque veio o diagnóstico do espectro que aquela criança vai ser, que era no passado, né? Colocada numa caixinha, porque ela tem o transtorno, não vai aprender habilidades que outras crianças, né? Era a esquizofrenia, né? Infantil, que muito isolava, maltratava, não se compreendia. E hoje, no ano que nós estamos, com as pesquisas científicas que estão vindo em cima de desenvolvimento, a gente sabe que a criança, quando bem estimulada, na fase certa de desenvolvimento, ela tem condições de alcance dentro, não do tempo dela, mas dentro das condições cognitivas, de aprendizagens, de habilidades e o alcance como qualquer outra, né? Dentro de marcos importantes, eu falo sempre dessa palavra porque é ela quem deve nortear todo o trabalho, né? Qual é o marco de desenvolvimento que ela precisa estar, que ela não está ainda, e o que fazer nesta curva para que ela alcance todas as habilidades que são necessárias, né? Maria, infelizmente o nosso tempo está acabando e eu gostaria de te agradecer mais uma vez, né, por ter vindo, por ter trazido tanto conhecimento. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para quem está assistindo e lembrar sempre que a melhor coisa que a gente faz é buscar sempre orientação, buscar um especialista, buscar quem entende, não rotular os nossos filhos. Nossos filhos não vieram para ser rotulados, nossos filhos vieram para crescer, se desenvolver e termos essa vida boa que né, vivermos aqui. E então é isso, eu quero muito te agradecer a quem está nos ouvindo também. E vamos ter que fazer uma parte 2 aí, que tem muita coisa pra gente falar ainda sobre esse tema e sobre outros também, né, Maria? E você que está nos assistindo, muito obrigado, tá? Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Agradeço também de a oportunidade de estar vindo falar um pouquinho sobre esse tema, como você mesmo disse, ele é amplo, né? Falamos algumas pinceladas apenas em cima do que seria o transtorno inicial e tal. E agradeço. Obrigada. Obrigada, Maria. Em outro momento estamos juntos. Com certeza. Até mais.